Ei, coisa boa ter você aqui, que delícia! Vamos para mais um dia, mais um caso, mais um episódio, mais uma pessoa que traz aqui o seu compartilhar e recebe a nossa entrega e a gente deixa tudo disponível para você, porque o objetivo é mudar o mundo e a gente não muda o mundo de um em um, né? Então a gente libera esse conteúdo que sai de dentro da plataforma de alunos para você poder acompanhar e também mudar o seu mundo aí. É essa a nossa expectativa. Escuta só essa conversa. Isa, se eu não chorar, né? Oh, meu Deus. Eu tô em casa com minha criança 24 horas. Uhum. Eu trabalhei até o ano passado, e agora, então, tá fazendo 7 meses que eu não tô trabalhando mais. Eu achei que ia ser mil maravilhas ficar em casa com meu filho de 5 anos. Uhum. Mas tá bem difícil. E eu pensei em várias coisas, porque, por exemplo, eu não tenho secretária. Minha mãe sempre teve. E minha mãe nunca exigiu da gente fazer coisa de casa, entendeu? Eu tô falando isso porque eu andei pensando em muitas coisas. Eu tenho uma tia que ela não tinha secretária, não tem. Aí minhas primas, nas férias, elas tinham que fazer coisas de casa pra gente depois poder ir na praia, poder sair, essas coisas. E eu não, eu nunca tive que fazer coisa de casa para depois sair, por exemplo, nas férias. Mamãe tinha secretária até nas férias. Aí eu tô em casa sozinha com meu filho, aí ele pede uma coisa, igual agora, pediu suco. Aí fui lá e peguei. Na hora do almoço, eu botei o macarrão, botei a carne, tudo certinho para ele. Mas chega uma hora que toda hora eu tô colocando as coisas para ele, tá lá gritando. E como é que eu faço para mostrar para ele que ele também pode fazer alguma coisa dentro de casa sem cobrar, sem virar para ele e falar, filho, mamãe não é empregada, Uhum. entendeu? Uhum. Estou bem apertada com isso. Perfeitamente. Acho que tem Até um. as coisas da casa para mim é difícil, porque eu não precisava fazer antes. Uhum. Uhum. Você sabe que é muito bom que você esteja trazendo e levantando essa bola, Brenda, porque você me dá a chance de falar uma coisa que é muito nítida que acontece no nosso país, principalmente. O que acontece? A gente vive num país que ele traz uma herança, né, de senhores e serviçais, né, pela própria história como foi constituída a nossa nação. Sendo colônia de exploração, nós tínhamos aqui os, né, donos do capital e os que nos serviam, então, fazendo as coisas, né, para nós. Ocorre que isso nos colocou num lugar de olhar estes serviços como algo ruim, pesado, penoso, menos valorizado, menos importante, que a gente não quer fazer, algo a ser evitado, algo menor, algo baixo, né? Algo que não está à nossa altura, né? Algo que não. Todos nós, e eu faço parte disso, tá? Eu fui uma pessoa também que fugi do trabalho doméstico. Como? Indo trabalhar fora muito cedo. Eu entendi que se eu fosse trabalhar fora muito cedo, eu não precisaria fazer o trabalho doméstico. Então, foi isso que eu fiz na minha vida. Então, não é uma coisa que a gente pensou para escolher, simplesmente foi colocado assim. Se você vai para um país de primeiro mundo, as pessoas não têm ajuda. As pessoas dão conta da sua própria vida, da sua própria alimentação, da sua própria sujeira, e elas não acham tão bizarro assim, tão difícil assim, tão penoso assim, tão, né, maçante assim como a gente acha. Então, um primeiro ponto muito importante da gente conversar, né, de trazer para nós todos, né, pensarmos, é o que a gente vai fazer com o que fizeram conosco, nesse sentido.
Então, fizeram isso conosco. Ou seja, a gente nasceu nesse lugar que tem essa cultura e que a gente colocou o trabalho em casa, o trabalho doméstico, num lugar muito ruim. E eu estou te compartilhando agora uma coisa que tem acontecido comigo. A partir dos estudos de Montessori, por exemplo, eu fui conseguindo ver um novo lugar, de uma nova forma, os afazeres domésticos. Estou longe de estar um exemplo nesse aspecto, viu? Mas eu estou muito diferente de como eu era. Sabe? A minha relação com as atividades domésticas está diferente, né? Eu olho para isso hoje de uma maneira diferente, né? Eu tenho ajuda 2 vezes na semana, né? E antes para mim era assim muito difícil ter que fazer as coisas, era muito difícil fazer sozinha, me sentia uma empregada, me sentia uma escrava, me sentia uma explorada, os outros lá não fazendo e eu aqui fazendo qualquer coisa, tudo isso para mim era muito difícil, muito pesado, muito danoso, né? Então, eu fui conseguindo modificar a partir dessa consciência. De outra parte, a gente tem o quanto a gente não envolve as crianças nas coisas da vida. Uma criança de 5 anos, por que você que tem que pegar o suco? Uma criança de 5 anos está comendo macarrão com carne, porque não foi ele que ajudou nesse preparo, que não se serviu sozinho, que não comeu sozinho, que não lavou o próprio prato depois, né? Porque a gente não tem essa cultura. Então, agora o convite que eu vou te fazer aqui é olhar para esse lado, vida prática Montessori. Então, assim, como que eu posso envolver a minha criança na vida prática? Então, se eu estou, por exemplo, se ele pode lavar o próprio prato depois de comer, onde ele vai fazer isso? Ele alcança a pia? Tem alguma coisa que ele possa alcançar a pia com segurança? Ou uma torre de aprendizagem? Ou uma bacia com água e detergente num lado e uma bacia com água limpa do outro, que ele possa lavar numa e enxaguar na outra, como a gente faz numa escola Montessori, né? Esse universo se abriu para mim, tá, Brenda, que eu tô te falando, não tô te falando como, é óbvio, porque você não tá fazendo isso. Não, gata. Antes fosse um problema só seu, viu? Queria que não fosse meu e de mais um monte de gente, né? Mas isso é um problema estrutural, isso é um problema da nossa sociedade, de como ela se configurou. E agora nós trazemos isso. Então, de um lado, a gente dando um peso que não tem para os afazeres domésticos, a gente achando tudo muito difícil, a gente achando tudo muito sem prazer, a gente achando tudo muito, né? Eu estou começando a conseguir enxergar um pouco de prazer, um pouco de satisfatório. Outro dia eu peguei o aspirador e estava recolhendo, tirando os pelos da cachorra da casa, né? É satisfatório, se você para e se concentra só na atividade, sem o diálogo interno de porque eu estou fazendo isso, podia estar fazendo outra coisa, porque eu quero, porque tá quanto pelo, porque... Não, só olha o pelo entrando no aspirador. É satisfatório você ir deixando o ambiente limpo. Sabe? É gostoso você ir vendo que você estava sujo, você vai ficando limpo. Você passa e vai ficando limpo, e isso é gostoso. Então, a gente conseguir tirar todo essa carga negativa que foi colocado, que não foi nós que colocamos, mas que a gente herdou dessa sociedade, desse modelo de estrutura nossa, e simplesmente se contentar com fazer ficar limpo, com fazer ficar gostoso, com fazer ficar... Como é bom isso, como é prazeroso isso, e a gente resgatar este lugar, né? E envolver a criança nisso, porque ela também está crescendo achando que tudo isso é muito pesado, é muito penoso, é muito difícil, é muito ruim. Com 5 anos, talvez ele ainda tenha interesse em fazer. O meu de 11 já não tanto. Embora já cresceu um pouco mais nesse olhar, que isso já é uma caminhada minha, então já para ele não é tão ruim quanto era para mim. Mas eu percebo que ainda tem um ranço de peso, porque eu mesma ainda não tinha conseguido me livrar disso enquanto ele foi crescendo, então ele também pegou isso, sabe? Então eu acho que é um caminho de mão dupla não, de 2 vias que a gente precisa cuidar. A via da minha relação com isso tudo, sendo fruto dessa cultura, né, que estamos, e a forma como eu vou envolver a minha criança nesse universo, porque assim, veja, quando eu acho que é difícil envolver uma criança de 5 anos para fazer as coisas, é porque eu já estou colocando essa carga negativa toda na coisa. Para a criança é legal, ela gosta, ela quer fazer parte da vida do adulto, da atividade do adulto, da ação do adulto. Ela vai trazer. Aí, às vezes, eu estou tão negativada nesse olhar
que aquilo que a criança vai fazer não vai me ajudar, vai às vezes me atrapalhar. Aí eu não quero, porque vai me atrapalhar, porque vai ficar ainda mais. Mas se eu olhar só para o desenvolvimento, se eu olhar só para o prazer que é fazer, se eu conseguir tirar toda essa carga negativa que me veio por herança, não vai ser um problema a ação da criança não contribuir com o resultado. Porque eu sei que a ação da criança está construindo um monte de coisa para ela, internamente. E é isso que vale. Sabe? Então, assim, muda tudo. Muda tudo. Não que seja fácil, né? Mas não precisa ser dessa forma que foi construído para a gente, né? E o fato da sua mamãe não ter obrigado você a fazer, não muda muito, tá? Porque as suas primas, elas tinham que fazer para se livrar, para poder ter o bom, para poder ter a saída. Talvez elas tenham mais prática, mais familiaridade do que você com essas coisas. Isso talvez seja um ganho, né? Mas não que elas tenham um significado bom para isso tudo também, não. Geralmente, no nosso caso, a pessoa ou fazia para se livrar ou não fazia igual a gente, né? Eu quase nunca fiz também, né? E hoje eu vejo como foi ruim me distanciar tanto disso, mas também fazer daquele jeito obrigada não é também o que a gente está procurando, sabe? Então, talvez agora, até o fato de você não ter feito, né, possa te dar a chance de começar a olhar com esse novo olhar, assim, tenta resetar. Vou deletar da minha vida essa parte aqui, vou instalar um software novo aqui, sabe? Deixa eu ver. Sabe assim, um olhar de primeira vez? Né? Como seria se fosse a primeira vez? Vamos supor, imagina que uma coisa pode ser até Fato é, dramática. de fato é a primeira vez, né? É. Então, de repente, você pode imaginar até como uma coisa dramática, assim, pensa que você, sei lá, estava impossibilitada de se mexer, e agora você pode. Então, como você vai fazer a comida? Como você vai... Nossa, que bom, eu consigo agora fazer isso, eu consigo... Então, assim, você pode criar algumas situações, né? Esses dias eu estava vendo uma pessoa falar que quando a criança pedia para cantar 200 vezes a mesma musiquinha, e que ela já estava de saco cheio, ela estava cansada e tal, ela se imaginava com a criança já crescida, adulta, não querendo mais saber dela, e ela ter na vida adulta da filha a oportunidade de voltar para esse momento e cantar pela última vez aquela musiquinha com a criança pequena. E que isso bugava a cabeça dela, né? Ela cantava de outro jeito, ela se colocava em outro estado. Então, a programação neurolinguística nos permite essas coisas, a gente controlar a nossa cabeça com coisas imaginadas também, né? Então, pô, pensa que você não tinha as mãos e agora você tem. Né? E eu vou fazer essa comida agora pela primeira vez, sei lá, sabe, coisas que você pode ir dando significados diferentes desses que estão postos. Isa, mas isso não é verdade, mas me deixa melhor. Então eu estou fazendo isso por estratégia, não é que eu sou louca. É só estratégia para eu ficar melhor, eu quero ficar melhor enquanto eu faço isso. Sabe? Então contar novas histórias, ainda que criadas por você, para que você consiga viver melhor esses momentos, até que você vai encontrando você mesmo de verdade os prazeres, né, desse lugar, desse momento. Porque eu até, pela linguagem do amor, eu sou até do ato de serviço. Uhum. Eu sou, entendeu? Mas eu queria passar para ele, porque o meu marido faz. Uhum. O meu marido faz com prazer. Ele tem prazer em fazer comida. Ele tem prazer de ir no supermercado e deixar a geladeira completa. Sim. Tem prazer de deixar a fruta cortada. Outro dia eu mostrei para as meninas, ele deixa as frutas cortadas, os legumes cozidos. Para ele ter prazer nisso. Então, eu queria... E como meu filho agora está com 5 anos, eu tenho receio, como você falou, dele tá pegando isso como penoso. Sim. E aí, Brenda, uma coisa que é legal, se você tem ao seu lado alguém que, diante do mesmo desafio, consegue fazer um resultado completamente diferente, sentir diferente, se comportar diferente, é porque ele processa isso diferente na cabeça dele. Então, você pode modelar, que é a PNL também. Você vai buscar como ele faz isso, o que ele fala para ele mesmo, que significado ele dá, o que ele pensa, sabe? Você pode buscar saber, né? Como ele faz, como ele coloca internamente essas coisas para ele sentir prazer ao fazer isso. E aí a gente colocar isso também, porque o nosso cérebro é a estrutura. Se a gente colocar os mesmos significados, a gente vai ter, provavelmente, sentimentos parecidos, sensações parecidas, experimentar uma experiência parecida, né? Então a gente pode buscar isso também, é outra alternativa que você pode juntar essa
a esse combinado aí, sabe? E você pode ir falando mesmo com ele, o que que você pensa quando você está fazendo isso, quando você vê aquilo, né? O que que passa na tua cabeça quando você está cortando os legumes, cortando as frutas para deixar picadinho? O que que você fala para você mesmo? Você pode buscar, de repente abrir o jogo mesmo com ele, que é isso que você está fazendo, vai ficar mais fácil, até para ele te falando mesmo. E, por exemplo, igual encher a garrafa de água. Eu falo com meu filho, filho, vão aqui pegar, encher aqui para o papai, que o papai faz tanta coisa legal pra gente, deixou a fruta cortada, deixou o brócolis cozido. Vão aqui encher a garrafa de água para quando ele chegar a água tá geladinha. Eu tô indo por aí, é o caminho? É, porque veja só, quando o seu marido faz, ele não está pensando no que vocês fizeram para ele. Então, fazer porque o outro fez não é o que vai me mover, não é o que vai. Quem faz por prazer não está pensando isso. Entendeu? Então a gente precisa descobrir quem faz por prazer, qual é o prazer? Nossa, o prazer de ver a água até em cima e tudo pleno, tudo no lugar. Não sei. Mas é descobrir qual é a motivação, entende? Não é fazer por favor, fazer porque o outro faz para mim, fazer porque. Isso ainda é a mentalidade da nossa escassez, tá? Que a gente fica nessa escassez toda de olhar, o outro faz, também vou fazer, né? Que o outro faz. É minha também, tá, Brenda? Tamo junto. É muito Então, difícil. assim, é olhar mesmo, de verdade, assim, como é que o outro faz para sentir prazer com isso aqui? O que que ele se concentra? Até a própria criança, ela pode gostar de ver a água subir. Sim, Então, aí quando burra, aí é uma... esburrar é um verbo bem capixaba. Eu não saberia se eu não tivesse morado aí, viu? Esburra, gente. Vocês conhecem esse verbo? É transborda. Quando Muito bom. transborda. Então, é mais nesse sentido, sabe? De encontrando prazer na própria atividade. O próprio flow, que a gente está falando na outra, não sei se você estava no encontro anterior, Eu vi, o flow, ele fala muito disso, da gente desconectar o diálogo interno e se conectar com a atividade em si, com aquilo que a gente está vivendo e fazendo. E ali a gente inteira, ali a gente vai encontrar prazer ali naquela atividade. Então, assim, como é que a gente tira esse peso todo que foi colocado, esse monte de coisa negativa que foi colocada sobre essas atividades domésticas, para a gente olhar para aquilo ali e só se conectar com aquilo ali? Por que que fazer outras coisas pode ser tão bom e às vezes é mais penoso, mais difícil? Outro dia eu estava escalando lá uma escalada suspensa com petros de 9 metros na araucária e estava tão legal, meu, muito mais fácil lavar a louça, bicho. Por que que aquilo lá estava me dando mais prazer, entende? Que eu conecto? Aquilo que eu não conecto a isso. Se eu encarar isso aqui como um desafio, se eu encarar isso aqui como, entende? Que significados eu posso colocar aqui para mudar o que eu sinto sobre isso? Sabe? Então, acho que é um exercício aí que eu tenho vivido também, e é bom que você esteja me fazendo falar tudo isso de novo, sabe? Que daí eu me escuto, viu? Porque vale para mim também, viu? Acho que a Rosmara quer falar alguma coisa sobre isso, ela está de mãozinha levantada. Vamos ouvi-la? Antes de você ir? Fala, querida, tudo bem? Oh, não, então, em relação a isso, eu também, essa questão da criança, tá, o meu já tá com 7, né, então tudo que eu peço para ele, ele fala, não, isso é chato pra fazer, isso é chato, isso eu não quero fazer mais, vamos, filho, arrumar a cama, só que quando eu comecei com isso, para ele, eu ajudar ele, eu fui naquele negócio de cobrar que tem que fazer perfeito, então eu brigava porque eu tinha que fazer perfeito, ele tinha que fazer do jeito que eu queria, daí já estragou tudo, né, agora tem que voltar tudo atrás para começar, para ver se ele começa a ajudar, porque eu peço, ele é chato. Vem ralar uma cenoura para mamãe, vem fazer não sei o quê, a única coisa que ele gosta de fazer é quebrar ovo para fazer bolo, só quebra o ovo, mais nada, né? Aí você está trazendo um ponto interessante, né, do quanto a gente tirou da criança o prazer ao querer algo muito perfeito, muito maravilhoso, muito do jeito que a gente Até faria. estava escutando um vídeo da Daniela Freixo, né? Freixo, sobre como pedir a cooperação, né? E assim, se ela não fizer bem feito, não vai criticar. Numa oportunidade, você fala, você podia ter feito assim, você podia ter feito daquele jeito, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tô mudando para ver se com 7 ele volta a me, né, ajudar. E essa questão dela, de repente, dela achar dificultoso fazer as coisas, né? Eu tenho um problema com a questão da protelação, né? Que tudo eu protelo. Tentei fazer um tratamento
uma questão da PNL de protelação, né? Assim, não, o que é melhor, eu ver a sujeira ou ver limpo? Eu gosto de ver limpo. Então, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar no prazer que vai ser eu ver limpo. Então, se eu pensar no prazer de ver limpo, eu vou querer fazer mais rápido, com mais prazer e mais rápido do que vivendo a sujeira. Isso aí. Acho que, de repente, isso é uma questão dela. Isso de protelar, Rosmar, é muito legal, porque assim, quando você dá espaço para conversar internamente, você pode não fazer. Então, quando você fica, vou fazer isso agora, eu vou fazer depois. Se você fala assim, para de conversar e faz. Eu estou em relação a isso, em relação a levantar cedo. Com atividade física, eu faço muito isso. Acho que hoje eu não vou não, né? Acho que hoje eu vou no outro horário, né? Para de conversar e faz. Vai. Sabe? Só vai. E para de conversar. Então, às vezes, esse diálogo interno, eu faço para ele, chega. Né? E se a gente fizer isso, a gente não protela, sabe? A gente, claro, né? Em algum momento ou outro, você pode até abrir uma exceção, para não virar também uma máquina, né? Um robô. Mas, às vezes, a gente acostuma a sempre negociar internamente, sempre negociar, e aquilo vai indo, aquilo vai indo, aquilo vai indo, né? Então, assim, tem alguns momentos que a gente tem que falar só assim, só vai. Tem hora que eu olho para mim e falo, internamente mesmo, eu tô lá, eu vejo que eu tô com... Mas também podia ir, então, não, mas se eu for agora, eu já vou ficar livre. Não, mas se eu fizer depois, mas eu acho que vou descansar um pouquinho, depois eu falo, silêncio, gente, só vai. Eu tô tentando fazer isso para gente, tá? Eu tô tentando fazer isso para levantar mais cedo. A gente levanta cedo de dormir mais um pouco, né? Mas se eu tenho que começar a pensar, se eu levantar mais cedo, posso adiantar aqui, eu vou ter mais tempo para brincar com ele. Não vou me atrasar. Não vou ficar na correria. É isso. A gente não precisa brigar com a gente não precisa ser dura com a gente não precisa ser, já tô eu aqui, não precisa se xingar, é só falar assim, oi, só vai. Volta aqui para a consciência, assume aí, né? É isso, muito bom, foi bom que você trouxe isso também, Rosmar, essa parte de, né, o jeito que vai ser feito pela criança vai ser do jeitinho dela, né? É isso. Sim, eu trabalhei nisso para poder puxar ele de novo, para poder tirar esse, tudo é chato por ele, né? Tudo é chato, tem que começar a tirar esse chato de ajudar. Isso. Perfeito. Joia, queridas. Obrigada. Espero muito que seja esclarecedor aí, Brenda, que te ajude nesse... Sim, com certeza. É o meu novo mantra. Vamos buscar mudar mesmo. E entender que tudo segue uma estrutura interna. Existe uma estrutura, uma sequência de coisas que a gente fala, visualiza e sente na hora de fazer aquilo. Então, se alguém faz isso com prazer, o que ele fala, visualiza e sente quando faz? Então, eu também vou buscar trazer para a minha cabeça isso, essa fala, essa visualização e esse sentir. E aí eu vejo que a experiência vai ser diferente. E daqui a pouco vai ficando espontânea. Né? Sim, igual a criatividade e o bom humor, né? Que eu não tenho, aprendi com você. E quando eu vejo, já tô igual uma palhaça para o outro vestir o uniforme e sair correndo. Eu achava que eu não tinha, né? Não é que eu não tenho, é que eu achava que eu não tinha. De manhã, sim, fantástico. A saída da... É lindo. Muito obrigada por tudo nesses 5 anos. Maravilhosa, graças a Deus. Obrigada, querida. É isso, gente. Vamos juntos, cada um buscando o que consegue extrair para si, para sua realidade, para o seu momento, para sua vida, com filho, sem filho, com adultos, com crianças. A gente pode usar esses aprendizados para muitos contextos da nossa vida. É só ter um pouquinho de flexibilidade e fazer alguma adaptação que a gente usa esse aprendizado em muitas áreas da nossa vida, viu? Um beijo, gratidão sem limites por acompanhar. Te espero nas redes sociais. @isa.minatel no Instagram, no TikTok e youtube.com/isaminatel para você se inscrever e acompanhar tudo que a gente disponibiliza lá. Muita transformação de forma gratuita nas redes, viu? Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau!